Na sequência do vídeo anterior, vamos agora representar em verdadeira grandeza o ângulo definido pela reta C e pelo plano delta. Se estivermos recordados, esse ângulo pertence a este triângulo B e C e, em concreto, é o ângulo que tem como vértice o ponto I. Ou seja, o ângulo em projeção frontal estará aqui e em projeção horizontal estará algures aqui. Para representarmos então o ângulo e este triângulo em verdadeira grandeza, vamos neste caso recorrer ao método da mudança de planos. E para me auxiliar nesse processo, já representei aqui esta reta horizontal, esta reta H, a verde. Reta essa que pertence ao plano ao qual o triângulo também pertence. Notar que esse plano não tem aqui os seus traços representados, certo? Portanto, não é o plano nem o delta, nem o alfa, nem o beta. É um quarto plano ao qual pertence o triângulo, mas o qual não tem os traços representados. Para garantir que esta reta H, ou para garantir que esta reta pertence a esse plano, comecei por representar a sua projeção frontal, portanto H2 paralela ao eixo do X. De seguida intersetei H2 com as retas P e C, aliás P e C, portanto as projeções frontais. Desci esses pontos para encontrar as projeções horizontais desses pontos, portanto desci a interseção com P2 até encontrar a reta P1 e desci a interseção com C2 até encontrar a reta C1, correto? Estes pontos não têm aqui o seu nome indicado, para não, de certo modo, para não tornar isto para não tornar a imagem confusa, mas penso que é simples de perceber quais são os pontos. E de seguida uni esses dois pontos, dando origem assim à projeção horizontal da nossa reta H. Correto? Esta reta horizontal serve para, de certo modo, permitir ou para facilitar a primeira mudança de planos que vamos efetuar. Isto porque, tratando-se de uma reta horizontal e tendo como objetivo que, com a primeira mudança de planos, que o triângulo fique de topo, basta-nos procurar, em primeiro lugar, transformar esta reta horizontal numa reta de topo. Correto? Como é que fazemos isto? Vamos começar por representar então o novo eixo do X e para que a reta H fique de topo, o que irá permitir que de seguida o triângulo também fique de topo, é conseguido se nós representarmos então o novo eixo do X perpendicular a H1. Correto? Portanto, as retas topo têm a sua projeção horizontal perpendicular ao eixo do X. Vamos, neste caso, desenhar então o eixo do X perpendicular a H1. A localização exata do eixo do X é um pouco indiferente. Eu vou escolher aqui e vou só então destacar esta secção do eixo do X, ou do novo eixo do X. Notar que o primeiro eixo do X era entre os planos 2 e 1 e este eixo será entre os planos 1 e 4. Portanto, a projeção 1 irá manter-se, o plano horizontal não sofre alteração, mas criei um novo plano frontal, ou se quisermos, desloquei o plano frontal para uma nova posição, para a posição 4. Portanto, este eixo do X a verde é entre os planos 1 e 4. Para encontrar as novas projeções 4 dos três pontos em questão, dos três pontos do triângulo, notar que já não vou representar mais a reta H, uma vez que eu não preciso dela, portanto não vou procurar a sua projeção 4. Vou-me concentrar só nos pontos e então vou começar por representar perpendiculares ao novo eixo do X, perpendiculares ao novo eixo do X, passando pelas projeções 1 dos três pontos em questão, pelo ponto I, pelo ponto C e pelo ponto B. Ou melhor, pelas projeções 1 dos pontos I, C e B. Estas perpendiculares mais não são do que as novas linhas de chamada para estes pontos.
Como eu alterei o plano frontal, as cotas permanecem as mesmas e assim vou então tirar a cota utilizada para a projeção 2 e vou usá-la para chegar à projeção 4. Portanto, tirei esta medida de I2 ao eixo X e vou passar essa medida para o novo eixo X, aqui na linha chamada do ponto I, e ali será então I4. Correto? Fazer para o ponto C, a mesma operação. Portanto, a cota do ponto C e passo para a nova linha chamada do ponto C, que será ali. E ali será então C4. Vamos tentar representar agora. Portanto, C4. Por último, o ponto B. Tem uma cota maior. E para a linha chamada de B, então B será ali. Nós no fundo já não precisávamos desta cota de B, uma vez que os três pontos irão ficar alinhados. E então bastava unir I a C e prolongar e intersetar com a linha de chamada, com a nova linha de chamada, e daria naquele ponto. Mas assim penso que será mais simples perceber o que estamos a fazer. Temos então as três novas projeções de I, C e B. Portanto, os pontos I, C e B. Se unir estas três projeções, vejo que elas estão em linha, estão alinhadas, o que significa que tenho então o meu triângulo numa posição de topo. Correto? Portanto, as projeções neste momento do triângulo são as projeções 1 e as projeções 4. Correto? Quero que o triângulo fique então em verdadeira grandeza, vou então ter de proceder a uma nova mudança de planos para que o triângulo desta vez fique numa posição horizontal. Para que o triângulo fique horizontal, vou então ter de representar um novo eixo X paralelo à projeção 4 do triângulo, portanto, é este segmento. Esse novo eixo X vou desenhar a vermelho, portanto, poderá ser aqui, portanto, a posição exata é um pouco indiferente, e será, por exemplo, não a verde, a vermelho, por exemplo, aqui. Vou só apagar aqui algum deste traçado auxiliar, que já não é necessário. Este eixo X é agora o eixo entre o plano 4 e um novo plano horizontal, que será o plano 5. Vamos substituir o 1 por 5. Portanto, agora temos o eixo X, que é a reta de interseção entre os planos 4, que é o frontal, e um novo plano horizontal, que é o 5. Vou representar as novas linhas de chamada, portanto, perpendiculares ao eixo X, passando por I4, C4 e B4. E vou agora utilizar os afastamentos do sistema anterior. Então, de I1 ao eixo X, e coloco aqui no novo eixo X, junto à linha chamada do ponto I, o afastamento do ponto C, correto? Passo para aqui, e o afastamento do ponto B. Ora, o triângulo que irá resultar destas novas projeções, as projeções 5, terá de ser um triângulo retângulo. Portanto, vamos ver se isso acontece. Primeiro vou só identificar então aqui I5, C5 e B5. E unindo,
E cá temos o triângulo. Vou só sombrear esta figura para ser mais fácil perceber a imagem. E cá está então a última projeção do nosso triângulo, desta vez em verdadeira grandeza. Vemos então que é um triângulo retângulo, tem aqui o seu ângulo reto no vértice C, e o ângulo que procurávamos é o ângulo que está aqui no vértice I. Vou só reforçar um pouco estes dois segmentos e vou eliminar aqui algum traçado auxiliar. E cá temos o nosso exercício concluído. O ângulo que procurávamos surge aqui, portanto, neste vértice I. Afastando um pouco para vermos o trabalho global. Talvez só um momento não interessa. Assim. E temos o nosso exercício então concluído, no qual procurávamos o ângulo definido pela reta C e pelo plano delta.